Vamos para o segundo painel. Tiago, primeiro painel preencheu nossas expectativas, ficou muitas pendências de questões, né? Mas vamos dar continuidade, depois a gente encaminha, né? As pessoas específicas. Então, vamos lá para o segundo painel. Então, nesse segundo painel, pessoal, eu continuo como, né, apresentadora. Tiago entra como moderador, certo? E vamos tratar o trinômio do trânsito e as ações preventivas de sinistros. É isso aí. Bora lá. Bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado aí pela participação, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O nosso painel, o segundo painel do primeiro bloco, como a Valéria bem disse, é o trinômio do trânsito e as ações preventivas de sinistros. E nós vamos sentar aqui com os nossos convidados, tentar responder a grande pergunta principal do painel, que é quais as melhores práticas de fiscalização e operação, educação para o trânsito e engenharia de tráfego para reduzir as mortes e lesões no trânsito. Nós vamos ter nossos 4 painelistas. A primeira painelista é a Cirlei Cuiava, é a coordenadora de formação e educação para o trânsito da Senatran. Muito bom dia, Cirlei, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Tiago, bom dia, Valéria, muito obrigada pelo convite, me honra muito estar aqui com vocês, gosto muito da equipe, então obrigada, Valéria, pelo convite, a equipe toda também. Obrigada, querida, um prazer enorme tê-la aqui. Muito obrigado, Cirlei. O nosso segundo participante é o Gilvan Andrade. Ele é superintendente de engenharia de tráfego da cidade de Barueri, em São Paulo. Bom dia, Gilvan. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tiago. Bom dia, Valéria. Tudo bem? Obrigado pelo convite de vocês aí. Tudo que envolve trânsito é gostoso da gente conversar, né? Tá sempre discutindo e trocando experiências com outras pessoas que gostam do assunto. Exatamente. Gilvan, bom dia, querido. Bem-vindo. Bom dia. Obrigadão, Valéria. O nosso terceiro participante é o Rogério José dos Santos. Ele é gerente de área do Grupo de Ações Rápidas de Trânsito, o GART, é o grupamento de motos da cidade de Barueri, São Paulo. Rogério, bom dia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Tiago. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Estou um pouco ansioso, um pouco nervoso, mas muito grato pela oportunidade de poder falar sobre o trânsito. Vai dar tudo certo. Rogério, fica tranquilo aí que nós estamos aqui compartilhando uma coisa que a gente gosta muito, mais desafiadora. Então, estamos juntos. Obrigada, querido. Nossa última participante, não menos importante, nossa queridíssima Valéria Penati, CEO da Trânsito Educação Cursos, especialista em estatísticas de sinistro de trânsito e educadora para o trânsito. Valéria, obrigado também pelo convite, por estar com a gente aqui. Bora lá, vamos fazer esse painel aí com sucesso, como foi o primeiro. Faltou um dado muito importante, 18 anos como agente de trânsito, que eu tenho muito orgulho e tenho muitas saudades da farda que vesti e que fez eu amar o trânsito. É porque o seu currículo é muito grande, então se você está falando aqui, vai acabar ocupando todo o painel. Vamos lá. Bom, pessoal, lembrando aí que cada um vai ter, em média, 15 minutos para fazer as suas perguntas, para responder as perguntas que nós vamos fazer, e no final nós vamos abrir espaço para algumas perguntas para vocês responderem, tá? Então, nós vamos começar a nossa primeira pergunta com a Cirlei, e a pergunta que a gente vai fazer para a Cirlei expor ali a resposta é: Cirlei, as ações de educação para o trânsito têm potencial para a diminuição de sinistros graves e fatais? E como a Senatran pode auxiliar os municípios nessa questão? Caso já esteja sendo realizado, qual tem sido o resultado? Mais uma vez, obrigado, Cirlei, fica à vontade.
Obrigada, Tiago. Falar sobre isso, para mim, é sempre uma alegria muito grande, porque é um tema que eu sou apaixonada. Eu acho que todo mundo que trabalha na área de educação de trânsito acaba se apaixonando pelo tema. Então, falar sobre as possibilidades das ações educativas me dá realmente muita felicidade, assim. Sim, eu acredito sim que as atividades educativas, a área educativa, ela tem um grande potencial para se trabalhar na redução de sinistralidade. Nós, da Senatran, acreditamos nisso. Tanto é que ela é um dos pilares, Educação para o Trânsito é um dos pilares do Penatrans, que hoje é o documento que instrumentaliza a política pública de segurança no trânsito no Brasil, né? E ela trabalha diversos pilares. Mas aí a gente entra exatamente na questão do trinômio. Ações educativas isoladamente, assim como ações de fiscalização, assim como ações de infraestrutura, assim como ações realizadas pelos gestores na área de normatização, tem um potencial menor do que se elas forem integradas. Então, eu acredito, sim, que tudo que nós fizermos em educação de trânsito, ela vai auxiliar para que a gente tenha uma redução na sinistralidade. Acredito que no Brasil se faz um trabalho excelente, acho que isso, hoje nós participando de ações internacionais, de congressos internacionais, onde você tem outros governos, outras entidades, instituições, trazendo o que é feito nesses países, nós percebemos o quanto o Brasil faz. Muitas vezes nós achamos que, por nós não termos, talvez, a redução que nós gostaríamos de ter, que hoje seriam os 50%, que a ONU, que nós nos comprometemos com a ONU e que a ONU coloca como uma meta, nós não estamos fazendo o suficiente. Claro que nós sempre podemos melhorar, claro que eu acho que nós temos um caminho muito grande para caminhar na área de educação de trânsito, mas nós fizemos muito. Se nós vermos o que o Brasil faz em relação ao que os outros países fazem, dentro da América Latina, nós estamos, assim, há anos-luz à frente das ações dos outros países. E a Senatran, hoje, ela tem um papel que, para nós, é fundamental, que é coordenar esse sistema todo, é conseguir identificar quem faz, conseguir identificar o que está sendo feito, né, e de que forma isso está sendo feito. A gente está conseguindo descobrir nesse Brasil tão grande, todas aquelas iniciativas que muitas vezes a gente nem sabia que existiam, porque eram de organismos que não estavam relacionados diretamente ao governo. A própria Valéria Penati, a Valéria Penati foi um presente para mim, né? Porque era um trabalho que eu desconhecia até estar aqui. Então, hoje, a nossa meta é conseguir unir todas essas iniciativas que estão sendo feitas e, principalmente, integrá-las com outros fatores. É necessário que a educação se trabalhe junto com fiscalização, e por isso a questão dos agentes de trânsito serem tão importantes nesse processo, porque eles são a ponta, a base onde você consegue, dentro de cada uma das cidades, colocar educação, fiscalização juntas. Você consegue fazer algo maior que isso, inclusive. Você consegue, a partir de uma visão mais que sistêmica, uma visão complexa, conseguir identificar os problemas antes que eles ocorram. E isso o educador também faz, que é conseguir olhar para um local onde você ainda não começou a ter acidentes, aliás, sinistros, perdão, onde você começou a não ter sinistros, mas que tenham um potencial para tê-lo, e agir antes que eles aconteçam.
essa visão que é maior do que somente aquilo que a gente está acostumado com educação, com fiscalização, com infraestrutura, eu acho que é fundamental, é unir essas áreas para que elas consigam se enxergar, e todas elas enxergando para além dos seus sistemas. Não é o sistema de educação, de trânsito, não é o sistema de fiscalização, não é o sistema de infraestrutura, é conseguir enxergar para além desse sistema. Eu acho que quando nós conseguirmos isso, e isso é um dos objetivos da Senatran, a gente vai conseguir realmente melhorar esse processo de diminuir aquilo que para nós hoje é um problema muito sério, que é os níveis de sinistralidade no trânsito. Oi? Eu acredito que isso precisa ser realizado de forma sistêmica, de fato. Nós ainda temos muitos municípios no Brasil que, infelizmente, tratam o trinômio do trânsito como se fosse algo separado. Então, essa integração, ela, na verdade, ela não deveria nem existir, porque não deveria ter essa segregação. Perfeito. Então, eu concordo. Assim, como que a Senatran pode dar um auxílio para os municípios? É possível que seja direta ou precisa passar, de repente, pelos CETRANs, pelos DETRANs, para depois chegar nos municípios? Hoje, na verdade, existe uma hierarquia de trânsito, né? Apesar de a gente fazer algumas ações que são ações para todo o sistema, e quando a gente começa, e a gente acaba fazendo isso muito mais em nível de normatização. Agora mesmo, eu estou em uma reunião, estou coordenando uma Câmara Temática do CONTRAN, que está reunida desde hoje de manhã cedo, para discutir a resolução das campanhas educativas para o ano de 2025, que essa resolução é discutida na Câmara Temática e depois ela vai para os conselheiros do CONTRAN e aí é aprovada a resolução no CONTRAN. E nós estávamos agora de manhã mesmo discutindo de que forma a gente vai conseguir colocar nessa resolução alguns elementos que sejam aderentes a todo o sistema e inclusive aos municípios, que consigam direcionar as atividades do município, também assim como direcionam as atividades do DETRAN ou de todos os outros órgãos envolvidos ali no Sistema Nacional de Trânsito. Mas, apesar de nós fazermos algumas ações e tentarmos, assim, com campanhas, agora estamos com um seminário que nós estamos levando para todo o Sistema Nacional de Trânsito e para todos os interessados em trânsito. Estamos com um seminário onde a gente trabalha ferramentas para melhorar as ações educativas, e isso em todos os níveis, e inclusive o foco são os municípios das regiões. Estamos levando para Salvador, para a região Nordeste, agora dia 12 e 13, está aberto para todos, então convido a todos já, vai ser na cidade de Salvador, as informações podem ser vistas no site do Ministério dos Transportes, na página da Senatran. E essas ações, elas acabam sendo comuns a todos, mas nós temos uma hierarquia que vem da Senatran, passando pelos DETRANs, e eles têm algumas responsabilidades dentro dessa, e depois municípios, a mesma coisa os CETRANs. Quem representa a Senatran nos estados são os CETRANs, que é o órgão executivo. A partir do CETRAN, ele faz toda essa coordenação, essa colaboração dos municípios. Então, eles trabalham mais diretamente voltados, são mais de 5.000 municípios no Brasil, nós não conseguiríamos, por mais que hoje nós tenhamos já
quase 70% dos municípios aderidos ao Sistema Nacional de Trânsito, a gente não conseguiria coordenar esse sistema. Então, sim, nós precisamos dessa hierarquia para que a gente consiga, através dela, chegar nos municípios e auxiliar nesse processo também. Ótimo, Cirlei, muito obrigado, viu? Nada, obrigada eu. Bom, nossa segunda pergunta, ela vai ser direcionada ao Gilvan Andrade. Gilvan, a pergunta que você vai ter para responder é: como você enxerga a intervenção viária para trazer segurança de trânsito? E quais são os principais desafios para colocar isso em prática? Perfeito, Tiago. Bom dia a todos. Vamos lá. Intervenção viária para a segurança do trânsito, né? Cara, eu vejo ela como essencial, né? Tanto que ela faz parte do trinônimo do trânsito aí. São os 3 E's, né? Isso. Como a Cirlei falou aí, a parte da educação ela é muito importante e a parte da engenharia também, cara, ela é essencial. Por quê? Através dela que a gente vê as mudanças no trânsito e o comportamento, né? O comportamento vem da educação e, na sequência, da engenharia. A engenharia entra para dar aquela mudança no trânsito, em locais que você está tendo uma grande sinistralidade grandes sinistros de trânsito. Você entra com a parte da engenharia para você estar melhorando isso. Então, é uma coisa que é totalmente importante. Você vê, hoje no município que eu trabalho aqui desde 2008, e você vê que teve um aumento grande agora em sinistros envolvendo motociclista. Então, uma parte que a gente está pegando bastante aqui é essa parte voltada para o motociclista. Tanto o pessoal da educação de trânsito, quanto a gente da parte da engenharia. Porque aumentou drasticamente. Depois da pandemia, a gente teve um número exorbitante de sinistro com moto. Porque a pessoa ficou desempregada e ela se viu obrigada a migrar para outro tipo de função, né? Com isso, ela compra uma motocicleta e vai fazer entrega. Nessa que ela está fazendo entrega, é mais motos circulando, com isso, mais sinistros na via. Automaticamente abriu o sinal vermelho para a gente. Para quê? Para a gente estar vendo justamente isso, voltar mais os olhos para o sinistro envolvendo motociclistas. Então, hoje a gente tem problema de quê aqui no município? Canto de lombada. Canto de lombada é um dos sinistros que acontecem mais. Que o motociclista vai com pressa de fazer a entrega dele, fazer o horário, pegar mais entrega, ele acaba cortando pelo canto de lombada. A gente parou a equipe e falou, vamos analisar o que dá para a gente melhorar. Aí a gente fez um estudo e viu que se a gente entrasse com a lombada para as laterais da calçada, deixando escoamento de água e não mexendo na resolução 973, a gente conseguiria inibir esse tipo de ação. E a gente já instalou 2 no município, estamos fazendo um estudo em cima dela e está dando resultado positivo. Porque pelo menos nessas 2 que a gente instalou no município não tem mais esse problema de canto de lombada. Que a pessoa ela vai pelo canto de lombada, ela acaba se desequilibrando e vindo a colidir com o poste de sinalização, o poste da Enel e por aí vai. Teve locais que a gente tinha canto de lombada que a gente foi obrigado a retirar a lombada. Por quê? Estava dando muito sinistro naquele local. Hoje a gente está em parceria com o governo do estado no respeito à vida e semana que vem eles vão instalar mais 9 lombadas. Lógico, a lombada ela veio quase em último caso. Você vai fazendo educação, você vai colocando placas para diminuir velocidade. Só que se isso não surte efeito, o que você tem que fazer? Colocar lombada. Lombada ou até mesmo o radar, né? O radar, último caso. Aqui no município a gente trabalha mais mesmo com a lombada física. E é isso que a gente está fazendo e está dando resultado. Graças a Deus está dando resultado e ruas completas também. A gente está fazendo estudo para estar começando a colocar aqui no município o conceito de ruas completas. Por quê? Ruas completas, qual vai ser a maior dificuldade que a gente vai... a gente já identificou e a gente vai ter aqui no município? Conceito de ruas completas. Quando você faz o estudo de ruas completas e você faz o estudo voltado para pedestre e ciclista, o condutor ele vai ficar em terceiro plano, bem como o usuário de transporte público.
Então, a gente vai dar prioridade. Pedestre, ciclista, transporte público. O carro vai ficar por último. Então, para você mudar esse conceito do munícipe, vai ser difícil. Se falar que você tem que entrar com tráfego e calme, a via tem 2 faixas, quando ela chegar no cruzamento, você vai ter que diminuir para 1. Isso vai aumentar o congestionamento. Mas qual é o intuito? O intuito é você dar prioridade para a pessoa utilizar o carro, utilizar o transporte público, e com isso diminuir o congestionamento, automaticamente você diminui o sinistro das vias, entendeu? Então, a gente já está se preparando, porque é uma coisa que não é fácil, você chegar no município e colocar uma coisa nova, só que a gente está vendo nos municípios que já estão utilizando que surte efeito, e não é pouco, surte bastante efeito. Então, é uma coisa que a gente já está vendo, já está estudando algumas vias no município para estar implantando isso aí. E a plataforma iRap, né? iRap. A gente já está trabalhando com ela também aqui no município, para estar tendo uma classificação das vias. O nosso sonho é que a gente consiga classificar todas. No primeiro momento, a gente está pegando as de maior fluxo, para estar cadastrando elas e trabalhando no iRap. Por quê? O iRap é uma plataforma internacional que ela dá a classificação das vias mediante o que você tem ali. O que você já tem na via, hoje, o que você já tem na via, e o que você pode colocar para melhorar, para você conseguir 5 estrelas. Ela vai de 1 a 5. Então, o que você pode estar colocando? Hoje a gente já tem gente capacitada na equipe, que já fez o curso do iRap, e a gente já está trabalhando com isso, alimentando essa plataforma para estar melhorando as vias do município que a gente trabalha aí. Muito bom. Excelente. A segunda pergunta? A segunda pergunta é: quais seriam os principais desafios para colocar em prática? Eu acredito que boa parte dessa pergunta você já até acabou respondendo, mas se quiser, fica à vontade. Como eu já falei, né, os principais desafios, eu acho que não só do município que eu trabalho, como dos demais, é a integração. Você tem um desafio grande, né, no engajamento dos outros departamentos. Porque hoje eu trabalho na Secretaria de Mobilidade Urbana, só que para a gente executar esse serviço, a gente necessita de outras secretarias. Então, um dos maiores desafios que a gente tem hoje aqui é o engajamento das outras secretarias em verificarem que o sinistro ele está aumentando e a gente tem que reduzir isso. E para reduzir esses sinistros, é só com o engajamento das outras secretarias, entendeu? Outra parte também que é bem complicada é a parte de verba, né? Destinação de verba, que a gente tem que tentar mudar isso aí, porque você destina uma quantidade alta para a saúde e você reduz a da mobilidade urbana, do trânsito. Só que se você fizer o inverso, se você aumentar a da mobilidade urbana, você vai gastar menos lá na da saúde, né? Porque hoje um sinistro de trânsito, quanto que ele não gasta? Então, hoje você tem que pensar mais na parte da mobilidade urbana para você fazer a prevenção. Então, você fazendo a prevenção, você reduz lá na frente na parte de saúde. Isso é uma coisa que já foi comprovada aí já, eu não tenho números aqui, mas é comprovado que o gasto ele é 3 vezes maior. Você pegar uma pessoa sinistrada do que você evitar, né? Você evitar um sinistro antes dele acontecer. Perfeito. E a outra parte é a que eu já tinha falado aí, né? Os outros problemas, os outros desafios que a gente tem, que é o pensamento do munícipe, né? Em você colocar o conceito de ruas completas, que é uma coisa que vai ser difícil entrar na mente deles, mas fazendo aquele trabalhinho de formiga que a gente tem que fazer, né? Todo mundo que é do trânsito aí sabe, aquele trabalhinho de formiga, de conscientização, você vai conseguindo mudar isso aí e colocando para eles que é a melhor coisa a ser feita aí para o município e para eles, né? Exatamente. Obrigado, Gilvan. A gente já volta a se falar. Perfeito. A próxima pergunta é para o Rogério Santos. O Rogério vai ter 15 minutos para responder a seguinte pergunta: é possível que a operação de trânsito e fiscalização de trânsito diminuam a sinistralidade? Quais ações podem ser realizadas para essa diminuição? Seja bem-vindo mais uma vez, Rogério. Obrigado. Bom dia a todos mais uma vez. Sim, é claramente possível. No município que eu trabalho, nós temos um
departamento, uma divisão, que cuida exatamente de números, de sinistralidade. Então, em posse desses números, nós aumentamos o patrulhamento e ostensividade, com a presença do agente no local correto e no horário correto. É perceptível que diminui muito o número de sinistros. Então, é a ostensividade, a presença do agente e não necessariamente no aumento do número de infrações, por exemplo, porque até isso, em alguns casos, diminui. Claro que tem casos que a fiscalização demanda uma ação maior, mas a presença do agente, a ostensividade em pontos específicos, horários específicos, com os números que nós recebemos, é perfeitamente possível, sim, diminuir com o efetivo operacional. Quais são, de repente, essas ações? Como você consegue detalhar, assim, essas ações? O que pode ser feito na prática? Na prática, vamos lá, Thiago, vou dar exemplo. Nós temos vias aqui no município com horários específicos de sinistro. Colisões. A presença do agente. Estacionamento. Em pontos específicos. Nós temos um trânsito muito carregado. O município que eu trabalho é numa região metropolitana. A cidade está cercada de obras. Então, demanda estacionamento. Hoje, o patrulhamento, efetivamente, ele é feito pelo grupo de motociclistas. Porque em horários de pico, praticamente não se consegue circular na cidade com a viatura 4 rodas. Então, o que é feito? A divisão nossa de planejamento e estratégia mostra os números no painel. E a partir desses números, nós vamos definir os pontos estratégicos de estacionamento e permanência das viaturas em determinados horários. E isso tem diminuído muito, sensivelmente. Claro que tem coisas que a gente não consegue interferir 100%. Como o Gilvan falou anteriormente, por exemplo, o caso de motocicletas. Tem aumentado consideravelmente. Mas isso é uma questão de educação, todo um trabalho, porque são condutores de aplicativo que não têm preparo nenhum para estar andando na rua na condução de passageiros. Então, é um trabalho que demanda tempo e estudo. No local em que trabalho já está sendo providenciado estudo sobre isso. E então, são coisas que fogem do nosso controle. Mas no que compete com relação a números, é feito o estacionamento. Acredito que a presença do agente, seja com fiscalização ou somente com a presença, inibe muita coisa no trânsito. E é necessário ter ali um efetivo gigantesco, ter mais de 1.000 agentes para fazer esse tipo de trabalho, ou com uma quantidade menor é possível? É possível, sim, com uma quantidade menor. Claro que todo mundo sonha com um efetivo gigantesco. Eu acredito que o sonho de todo gestor de trânsito é ter um efetivo de 1.000 agentes. Mas nós não temos, a lei não nos permite isso, então nós temos que trabalhar com o que temos. E é totalmente possível, sim, dá para ser feito, até porque são horários específicos, durante esses horários nós temos N demandas para serem atendidas, mas é totalmente possível, sim. Tá certo. Obrigado, Rogério. A gente já volta a se falar, tá? A nossa quarta pergunta para ser respondida pela Valéria Penati é a seguinte: existe a expectativa muito grande sobre a educação para o trânsito, para a mudança comportamental no nosso atual cenário violento do trânsito. Como você enxerga que essa expectativa se torne realidade e como a estatística conecta esses 3 pilares básicos do trânsito? Tiago, obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de falar primeiramente que o suporte, né, quando a gente perde um pouco o suporte, a tendência é falhar ou prejudicar a sustentação da base. Então, eu gostaria de fazer uma apresentação aqui, lembrando que eu quis ressaltar a importância do meu papel como agente de trânsito, porque a avaliação de um agente de trânsito, ela é diferenciada da análise de outros profissionais.
E isso me fez, na prática, quando falava assim, às vezes eu vejo aí, mas não temos dinheiro, mas a gente, o meu gestor, o meu município, nós não podemos dar muita margem às desculpas, nós não temos tempo, porque os números são grandes, nós não temos tempo para ficar arranjando desculpas, nós temos que achar as soluções. E eu tomo por base uma fórmula que é problema, causa e solução, certo? Então, nós temos mortes, os números a gente são, assim, significativos de perdas no trânsito, então a gente precisa pegar esses números e falar, não posso deixar que ele acelere. Nós temos que acelerar em ações. As causas, a gente sabe, né? Eu não sei se o João está aí, pode mostrar um pouquinho, se ele está conseguindo, né? Então, como que eu vejo que a gente pode melhorar? Estatisticamente, eu não posso fazer nada. Eu não posso trabalhar com a engenharia, eu não posso trabalhar com a educação para o trânsito, eu não posso trabalhar na fiscalização se eu não tenho números, se eu não tenho registros. Eu preciso levantar esses números para saber o que eu vou fazer, senão eu jogo dinheiro fora, senão eu jogo ações fora e também todo o exercício do profissional envolvido no município. Então, o trabalho da estatística, quando ele surge ali, você tem oportunidade de ter esses números, você começa a modificar todos os setores envolvidos, certo? Então, ele vai diretamente para as ações. Primeiramente, coleta de dados, você vai levantar, né? João, por favor, você vai com um único foco em reduzir os números. Todos os setores têm que não querer ressaltar mais a fiscalização aqui ou a engenharia ali. Todos têm que falar a mesma língua. Então, vamos colher dados? Vamos. Então, esse é o problema. As causas a gente já sabe, que é velocidade, excesso de bebida, uso de celular. Pode ir para frente, João. Acho que ele não... Aí. Todas essas causas a gente já sabe. A partir dessas causas, eu vou para a prática, certo? Coleta de dados. No próximo slide, a gente fala como coletar esses dados, como que a gente faz para que isso aconteça, para que a gente tenha ações efetivas, tanto na fiscalização, como na educação para o trânsito, nas escolas, dentro das escolas que a gente pode ter, no centro infantil que a gente pode criar, nas ONGs, nas instituições, nós temos que bater na porta da população para abraçar essas crianças, que eles são os multiplicadores. Quando a gente coleta esses dados, a gente vai trazer exatidão aonde é o local, quais as sinalizações que estão faltando naquela redondeza, naquele bairro, naquela situação. A gente vai buscar o tempo, o pavimento, a gente vai buscar contribuir com todas essas informações uma análise estendida a todo o trinômio. Então, a gente leva esse relatório, né, e fala assim, olha, aqui tem o seu papel que você pode contribuir, aqui você vai trabalhar com a educação para o trânsito, aqui você vai fazer a fiscalização nos horários de pico. Então, você tem ali, vamos dizer, uma estatística específica para cada departamento do trânsito, seja ele o tamanho que for, gente. Nós não precisamos esperar crescer a cidade, a gente precisa começar antes para não jogar tempo e dinheiro fora, não pode desperdiçar. Vamos para o outro slide aí. Nessa análise de coleta de dados, a gente deve priorizar a gravidade, sim, porque esse é o propósito do Penatrans,
certo? Então, a gente vai buscar onde são os graves, onde é os gravíssimos, onde é fatal. Gente, a gente precisa estar ligado à Organização Mundial da Saúde. Nós temos que estar ligado ao Ministério da Saúde, porque a classificação de um sinistro de trânsito é eles que dão. Então, muitas vezes, a gente não tem esse conhecimento, mas tem ali, ó, a internet nos favorece para ir buscar essa classificação, para a gente anotar o que é fatal, qual o período para ser considerado fatal, certo? E todo mundo, em cada cidade, tem uma fonte, seja ela SAMU, seja o hospital que tem ali, que faz esse levantamento, seja a polícia militar, não importa, trabalhar junto com essas pessoas que possam contribuir para maior dados de informações para engrandecer e enriquecer esse conteúdo. Próximo, João. A partir do momento que esses dados estão nas mãos de todos os departamentos da área do município, a gente vai saber quais as ações, né? Muitas vezes são ações que não funcionam, né? Às vezes você pode fazer um fechamento de rua, às vezes você pode pôr um redutor de velocidade, mas muitas vezes erramos para acertar lá na frente. O erro faz parte dessa construção. Nós temos que contribuir, porque para nossa realidade pode não servir, mas para outra sim. Então, essas informações, mesmo as erradas, elas são os patamares, são as escadas para o desenvolvimento e o crescimento de ações efetivas. Não podemos esquecer de considerá-las, tá? Próximo. Esse período de implantação, gente, é muito delicado, porque muitas vezes a gente fala assim, não deu certo, cuidado. Não deu certo porque talvez você não deu um tempo que foi necessário para eu trabalhar 3 meses, 6 meses, para ver o antes, durante e o depois. Então, é muito delicado que todo mundo, seja aquela escola que a gente está fazendo uma inserção, que o número de sinistros acontece ali na frente, então a gente precisa saber como era antes, como está sendo do período e depois da inserção efetivada, para ver, realmente podemos ter a certeza que aquilo vai ficar como não mais provisório e sim definitivo, certo? Próximo, João. Olha, eu quero finalizar essa rápida apresentação com o seguinte. Nas minhas observações de 18 anos como agente de trânsito, 9, metade, eu trabalhei com estatística, né? Como a educação para o trânsito também, e uma coisa me chamou muito a atenção, como a gente construiu em nossa cidade todo o departamento de multas, toda a construção, a gente percebia que quem tende a cometer o erro, ele começa a se tornar frequente. E muitas vezes a gente esquece que aquele acidente que hoje não é computado, o sinistro, que não é computado, ele tende a aumentar a velocidade, ele tenta beber, porque nunca aconteceu nada com ele. Então, ele se torna reincidente, e aí que mora o perigo. E como a gente gosta de trabalhar preventivamente, pensar antes de como a gente pode fazer, então vamos pegar lá atrás, né? Pegar e considerar também, não temos contingente, nós temos um monte de desculpas, mas talvez se a gente trabalhasse mais a raiz, a gente não teria problemas com o sinistro lá para frente. Então, eu finalizo, não sei se me fiz entender, mas espero que sim, mas não adianta apenas retirar as ervas daninhas do solo. Às vezes, a gente precisa melhorar o solo. Então, vamos adubar esse solo antes que ele seja muito, tá? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. O microfone está fechado. Agora
Agora foi. Obrigado, Valéria. Já vamos voltar a se falar. Bom, agora vamos à nossa parte de perguntas. Nossas perguntas. Nós estamos em 3 plataformas ao mesmo tempo. Então, tem algumas perguntas que não estão aparecendo aqui no YouTube diretamente, mas a gente está captando essas perguntas também e estamos fazendo a transmissão dessas perguntas aos participantes, aos palestrantes. A primeira pergunta vai para a Cirlei. O Tiago Silveira Barros fez essa pergunta. Cirlei, a Senatran disponibilizava cursos e treinamentos aos diversos atores do trânsito e já faz um tempo que não vem mais sendo realizados. Entendo ser uma ferramenta que possibilitava o nivelamento a nível nacional das diretrizes. Existe projeto para retornar esses cursos pela Senatran? Pronto. Existe sim. Na verdade, o que aconteceu de fato, né? Eu acho que nós tínhamos alguns cursos que eram disponibilizados, e eram cursos em PDF mesmo, assim, há muito tempo atrás, e em 2022 foi feito um curso bastante robusto para agentes de trânsito, numa parceria com outra instituição, né, e que conseguiu formar alguns agentes de trânsito, mas ainda num número incipiente para aquilo que se precisa. E a ideia daquele curso era formar agentes de trânsito para que esses agentes pudessem ser disseminadores de conhecimento dentro das suas localidades. E a gente percebeu que isso não aconteceu muito também, né? Em 2023, nós tentamos fazer uma parceria novamente para fazer esse curso, mas agora numa outra roupagem, já pensando em capacitar instrutores para fazer formação de agentes, tá? Porque, como eu tinha te falado, são 5.000 municípios, né? Não há possibilidade da Senatran fazer essa formação, até porque uma parte da formação do curso de agentes, e isso está no normativo, inclusive, né? Ela é presencial. E aí, presencialmente, é necessário que haja a concordância do município, porque quem vai pagar a despesa desse servidor para ir até o local é o município. Então, o curso até, muitas vezes, ele é disponibilizado, o ano de 2022 sobrou vagas, tinha muitos inscritos, mas inscritos que não foram, porque eles se inscreveram sem anuência das suas instituições. E aí ele precisava passar 2 semanas fora, recebendo, tendo que se manter, recebendo passagem diária para fazer o curso na parte presencial, e não foi possível. Então, acabou que sobrou vaga das disponibilizadas em 2022. E aí, esse ano, a ideia em 2023 era fazer esse curso já pensando em formar formadores, tá? Para que daí dentro dos seus municípios, dentro dos seus estados, os estados também, o CETRAN, enfim, também pudessem nos ajudar nesse processo, que aí acaba ficando mais próximo e aí mais fácil também de capilarizar essa formação. Não conseguiu, acabou não conseguindo fazer em 2023, tínhamos o planejamento para 2024, e estamos trabalhando nessa capacitação. Então, acreditamos, queremos muito, né, e até por problemas orçamentários não conseguimos fazê-la antes nesse ano, estamos com um PL para ver se nós conseguimos tirar algum valor por projeto de lei do FUNSET, mas assim, o planejamento da capacitação está pronta para que a gente consiga fazer. Fora isso, nós temos diversos parceiros que têm diversos cursos que contribuem para a formação. Eles não são cursos formativos, mas eles contribuem. E esses cursos, eles estão disponibilizados na internet, e aí eu entro um pouquinho sobre o que a Valéria falou, que dificuldades todos temos, mas temos que correr atrás daquilo que é possível. Hoje tem muito curso, tem muita informação na internet de muita qualidade,
disponível gratuitamente, tá, nas plataformas da ENAP, que é a plataforma do governo, tá, na plataforma da Senasp, para aqueles municípios que estão integrados ao sistema de segurança pública, tá, e com uma série de cursos profissionalizantes dentro da área de segurança viária. Então, assim, o mercado disponibiliza muita coisa, o governo disponibiliza muita coisa, a educação de trânsito, a plataforma da AVAMEC tem todos os cursos de educação de trânsito promovidos pela Universidade Federal de Santa Catarina em convênio com o DENIT. São cursos interessantíssimos para que a gente trabalhe em cima de educação dentro da escola. Ou seja, a gente já tem, e a Senatran tenta fazer exatamente essa articulação com esses órgãos para que seja disponibilizado. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta minha agora. Tá? Claro. Essa não está na programação. Ah. É possível utilizar aqueles municípios que já têm os agentes de trânsito, que eles já têm, de repente, os órgãos de trânsito estabelecidos dentro da padronização, para que esses órgãos sejam os instrutores para aqueles que não existem? Os municípios que ainda não estão integrados? É possível, mas aí é necessário um acordo municipal entre municípios, um acordo de cooperação técnica entre os municípios, porque o servidor é do município. Sim. Então, é o município que vai ter que ceder esse servidor para que ele faça esse trabalho em outro município. Então, dentro de acordos de cooperação técnica entre municípios, é totalmente possível. Né? E dentro, claro, né, dentro de uma formação daqueles servidores ali, para que eles estejam aptos também a repassar o conhecimento. Porque uma coisa é você ter o conhecimento, é você receber. Outra coisa é você aí fazer uma segunda etapa, aonde você aprende a disseminar esse conhecimento. Então, tem uma etapinha a mais aí que eu acho que é fundamental também para que aquele conhecimento possa ser repassado da melhor forma possível. Perfeito, Cirlei, muito obrigado, viu? Nada. A próxima pergunta, ela é do Matheus Dias Soares, e ele pergunta para o Gilvan Andrade. Gilvan, poderia disponibilizar algum link sobre essa plataforma? Plataforma que ele fala, acho que é a iRap, certo? Eu acredito que sim. Tá, isso aí é aberto para qualquer um. Se ele entrar no próprio Google, lógico que a gente consegue disponibilizar, se ele conseguir meu contato aí, até mesmo o seu, mas se ele entrar no Google e digitar I minúsculo, RAP, na busca, primeiro link que saiu o primeiro link, ele clicou nesse link, ele vai na aba treinamento e acreditação. Lá ele vai ter o treinamento, que lá já vai ser dado o curso para ele, ou tem vídeos também lá, tem vídeos institucionais explicando, antes dele fazer o curso, é um curso gratuito, e uma plataforma que ajuda muito. O governo do estado de São Paulo agora já está utilizando ela, né, nas novas vias, e ela faz um trabalho perfeito para você estar vendo como tá as vias do seu município, entendeu? Então a gente está usando ela aqui, não tanto quanto a gente queria, mas está usando, já fizemos testes em algumas vias, e é fácil, muito fácil dele achar. Ele coloca o I minúsculo RAP, IRAP no Google, ele dá busca, primeiro link, ele entrou no primeiro link, ele vai na aba treinamento. Treinamento é um curso gratuito. Ele vai ter que fazer um curso de, se eu não me engano, 1 ou 2 horinhas, e tem para ele pegar o certificado, vai ter que fazer um trabalho, mas é simples, e tem vários cursos lá, nessa aba do iRap, ela tem vários cursos, só que alguns são pagos, e alguns ainda não estão traduzidos para o português, mas é sem problema algum. Mas se tiver como eu pegar o contato dele aí, eu encaminho para ele também, sem problema nenhum. Link. Pergunta minha também, vai, para não passar batido. É um curso que é específico para o pessoal da engenharia ou qualquer um pode fazer? Não, qualquer um pode fazer, Sim, a informação que ele vai dar, ele vai alimentar mais
para a engenharia, para você saber o que está faltando naquela via lá, certo? Voltado para a parte de segurança viária. Mas qualquer um pode estar fazendo, pode ser do trânsito, como não. Isso aí é uma expertise, né? Estudo nunca é demais. Perfeito, Ivan, obrigado. Nada. A próxima pergunta é para o Rogério Santos, inclusive foi o Matheus Dias Soares que também realizou. E a pergunta para o Rogério é: Rogério, qual é a lei que rege o quantitativo mínimo de agentes no órgão de trânsito? Você tem esse conhecimento, Rogério? Eu não consigo dizer para você número de lei agora, mas nós temos, inclusive aqui em Barueri, no município que eu trabalho, são 200 agentes que a lei nos permite, e hoje nós temos esse número, e é o que a gente pode trabalhar. Então não adianta achar que um número muito grande de agentes, às vezes vai acabar atrapalhando se não tiver um planejamento estratégico de como utilizá-los. Então, acho que esse é o ponto principal e primordial, é o planejamento. Como eu disse, aqui nós trabalhamos com uma divisão de planejamento e estratégia que passa todos os números, todos, absolutamente tudo, e de todos, os pontos do município e o que nós precisamos. Então, em cima dos números, do que é feito, relatório de sinistro de trânsito, vias com maior sinistralidade, tudo isso. Então, hoje, e é um agente, eu estou aqui com o número agora, para cada 1.000 carros, tá? É o cálculo que é feito, então é um agente para cada 1.000 veículos. Então, hoje, no município de Santana, temos uma população flutuante de 300 mil veículos ao dia em horários de pico, manhã e tarde. E é através desses números que nós fazemos a operação de fiscalização de trânsito nos horários pré-estabelecidos. Tá certo, Rogério, obrigado, viu? Eu que agradeço. Agora, para a Valéria, na verdade, quem vai te fazer pergunta sou eu, Valéria, porque aqui só tem elogio para você. O Matheus Dias Soares também, ele trouxe a seguinte frase para você aqui, Valéria. Parabéns, Valéria. O órgão de trânsito municipal tem que ter servidores de carreira que tenham conhecimento teórico e prático, conforme a própria regra, para conseguir o diploma CNH. Sentimos muito na pele essa falta de conhecimento. Então, aqui ele dá uns parabéns para você aí. Mas a minha pergunta, Valéria, que depois... O microfone tá mudo, tá? Depois eu vou... Eu agradeci ao Matheus. Depois eu já vou passar para você, já para finalizar também o nosso segundo painel. É o seguinte, você entende a necessidade do órgão de trânsito ele realizar a sua própria confecção de relatório de sinistro de trânsito, ou você acha que esses relatórios devem ser deixados de lado e a gente pegar estatísticas de outros órgãos? Quando eu estava expondo, eu estava dizendo do início de uma estatística, né? Sim. Do início. Hoje eu tenho uma visão muito diferenciada nesse sentido, tanto é que a gente evoluiu, conheceu muitas coisas aí e realmente temos um programa específico para isso. Porque a análise específica do agente de trânsito é totalmente diferente de uma polícia militar ou de um GCM, porque não é fazer um relatório para que depois um processo necessário aí, porque para perícia, não é esse o dado, a preocupação maior, mas para a melhoria da via, para a melhoria da fiscalização, para a melhoria da engenharia, certo? Então, quer dizer, quando eu olho aquele local, quando eu vejo, eu vou ver se tinha um poste, que aquele motociclista bateu a cabeça, se ele está bem colocado naquele local. Então, a minha análise é diferente. Então, nós
trabalhamos com o que temos no momento, mas a análise, o boletim que nós criamos foi o CADES, né, Cadastro de Sinistro de Trânsito, para que o agente de trânsito seja específico, um profissional específico, para ver como ele mudaria ali para que aquilo não acontecesse novamente. Né? O foco do agente de trânsito é salvar vidas. Então, até o Frederico estava falando na questão, né, de mudar conceitos do profissional do agente de trânsito. Ele precisa primeiro saber a responsabilidade que ele tem no trânsito. O papel dele, né, não é só fiscalizador, apesar de eu acreditar que a fiscalização também é educativa. Então, existem os papéis aí, longo, médio e curto prazo. Então... Perfeito. Eu concordo com o que você disse, acho que o papel do agente de trânsito, eu venho dizendo isso já há algum tempo, o papel do agente de trânsito é o papel principal, é o principal ator da segurança viária municipal, e sem ele não é possível que nós tenhamos uma segurança viária municipal, estadual ou até federal de forma efetiva. Então, a gente precisa, sim, fortalecer o agente de trânsito, porque ele é o principal conhecedor da realidade dentro do município. Bom, antes de eu passar para você finalizar aqui o nosso painel, Valério, nós já estamos caminhando para o final, eu vou só passar alguns pequenos itens que a gente precisa dar uma reforçada na questão da lista de presença. Já me perguntaram agora, alguns minutos atrás, sobre a lista de presença. A lista de presença vai ser disponibilizada nos chats, da onde está sendo transmitida a conferência, a partir das 12h30, que é quando começamos o nosso intervalo, né, que a Valéria vai falar um pouquinho melhor, correto? E então a gente vai disponibilizar a lista de presença por lá. Quem está assistindo através da plataforma de inscrição, a inscrição dele e eu assistindo por lá já está confirmada a presença, então por lá não precisa. Agora, quem estiver assistindo no YouTube precisa confirmar a presença pela nossa lista que vai ser colocada no chat, correto? Bom, Valéria, é isso. Estamos caminhando para o nosso final do nosso segundo painel, nosso primeiro bloco da manhã, e vou deixar nas suas mãos aí a finalização. Aí que mora o perigo. Gente, muito obrigada. Quero agradecer a Cirlei, ao Rogério, Gilvan, a você, Tiago, ao João, que está por trás aí, fazendo e dando assessoria e o suporte necessário para que tudo isso aconteça, para levar o melhor para vocês, para que a gente possa ter mais oportunidades de crescimento nesse sentido, com profissionais tão grandes que tem aí em todo o Brasil, esse Brasil maravilhoso, empolgante, né, de sabedoria, de práticas efetivas. A Cirlei está perguntando se ela vai aparecer mais um pouquinho aí. Por favor, põe todos, João, aí para a gente agradecer coletivamente, tá? Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Até a próxima, se Deus quiser. Esse é o primeiro de muitos que teremos. Obrigada a todos, assim espero que nós possamos ter esses momentos em diversas outras oportunidades. Beijo, querida. Beijo, menino. Obrigadão. Um abraço, Rogério. Um abraço para o Gilvan. Até mais. Bom, nós estamos já finalizando aqui, né, esse segundo painel. Eu quero dizer que às 12h30 nós temos uma análise muito criteriosa de duas profissionais que eu tenho grande admiração, certo? Que é a Estefânia e também a Fabiana, as duas lá do Paraná, que vão estar falando aí às 12h30, comentários, para quem ainda não conseguiu ver, elas vão dar o resumo, vão dar os pareceres, a opinião delas é muito importante, muito, elas têm um conhecimento vasto nesse sentido, e elas vão fazer a salada mista aí do que aconteceu no período da manhã. Lembrando que à tarde temos o terceiro e o quarto painel, também de tão grande importância como foi aqui o início. Exatamente. Certo,
Perfeito, Valéria. Então, agora nós vamos fazer aquela pequena pausa de alguns minutos para nos alimentarmos, e fazermos as devidas, e às 12h30 esperamos todos aqui para fazer aí assistir com a Fabiana e com a Estefânia o almoço em trânsito, e às 13h30 retornamos aí com o terceiro painel do segundo bloco. Obrigada a todos que estiveram presentes até agora, porque é duro ficar sentadinho aí, ficar assistindo, mas tem muita coisa boa ainda voltando à tarde. Espero vocês, viu? Não esquece, a lista de presença vai ser liberada, certo, Tiago? Perfeito, 12h30 nos chats do YouTube. Beleza, obrigada por todos. Tchau, tchau.